Boa noite a quem está chegando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live Oscar legal. Hoje, terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Eu sou Lucas Seara e hoje a gente vai estar aqui com o querido Aguinaldo Lima e nós vamos falar sobre o papel do Conselho Fiscal nas organizações e essa relação com a contabilidade. Então já estou vendo que nosso convidado está por aqui. Deixa eu incluí-lo na conversa para a gente não perder tempo. Tá aqui o querido Aguinaldo. Hoje também tem lançamento do texto novo do Oscar Legal Instituto, uma parceria com a querida advogada Vanessa Rufa, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Pinheiros. Querido Aguinaldo Lima, seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Estou aqui me debatendo com meu aparelho para tentar. Vamos ver se ele não sai do ar aqui. Vamos lá, que não Tá. sai. É isso, esses tempos aí de novo normal pela internet, o celular cai, a gente vai se virando, a conexão também às vezes pifa, e é isso aí, a gente se vira, tá bem? Vai e Mas, volta. e aí volta, exatamente. Seja bem-vindo aqui ao Oscar Legal Instituto, a gente Obrigado. que já é companheiro aí de algum tempo, eu tenho uma felicidade muito grande, uma admiração pelo profissional que você Obrigado. é, uma admiração também pelo ser humano que você é, pelo compromisso das coisas que você faz, né? Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, a primeira palestra que eu fui lá ver em São Paulo foi da Paulinas, uma coisa assim. E você estava a Sim, Paulo Estorto, a advogada Paulo Estorto, e você também. E aí eu ouvi você sim. atentamente sobre a questão da contabilidade, enfim, das organizações, o cuidado que uma dupla sensacional com a doutora Paula Storto, eu fui lá cumprimentá-lo e tal, e depois a gente foi se encontrando aí por esses caminhos, e eu fico muito feliz de poder hoje conviver com você, poder chamá-lo de amigo, de parceiro, né, temos algumas instituições aí que a gente vem acompanhando, né, junto, Sim. na parte jurídica, você na contábil, e eu fico muito feliz mesmo de tê-lo aqui hoje, poder dividir aí, da mesma forma como tenho conversado com você durante esses anos, que você possa conversar também e brindar o nosso público também com a sua experiência, com seu conhecimento, tá bem? Então seja muito bem-vindo. Então, como é de praxe aqui, além de dar as boas-vindas, vou te passar a palavra para que você se apresente aqui para o nosso público. Eu não apresento, eu só digo quem é, e você, né, para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória e do que você está fazendo hoje para a gente. Se apresente, enfim, em resumo, para o nosso público. Fique à vontade, a bola está contigo. Tá bom. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Agradeço imensamente o convite aí do Oscar Legal. Agradeço o seu convite de modo particular. Realmente te acompanho aí nessa sua trajetória principalmente de levar esses temas de formação, admiro demais, porque isso proporciona a gente debater. Agradeço também que nós somos parceiros aí de trabalhos, e eu acho que essa questão jurídico-contábil sempre caminha junto, não tem jeito, né? São temas próximos, então é uma alegria estar aqui com você, principalmente essas lives são fundamentais na nossa formação. Eu acho que ela cumpre um papel aí grande, de contribuir com as organizações, de contribuir aí com os agentes das organizações. Então, esse tema é bastante relevante também, todos os temas que você tem trazido. Eu sou contador, né, também aí assessoro organizações da sociedade civil aí, pelo Brasil afora, e com vários assuntos, principalmente a gente se conheceu num debate muito forte da questão do marco regulatório, e hoje eu estou nesse evento principalmente por essa discussão, mas principalmente não só por ser contador, mas talvez pela minha caminhada dentro das organizações da sociedade civil. Além de ser um profissional que trabalha com as organizações da sociedade civil, eu também sou de organização da sociedade civil, sou dirigente de organização da sociedade civil e também, atualmente, faço parte do Conselho Fiscal da Caritas Brasileira, né?
Então, acumulo aí uma experiência também nesse lado, é a segunda vez que exerço essa função. Então, já foi no início, aí nos anos 2000 e bolinha, há um tempo atrás fui do Conselho Fiscal da Caritas Brasileira, fui da diretoria da Caritas Brasileira, também fui da diretoria da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, fui também do Conselho Fiscal da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. E com isso, acumulando todos esses olhares e essas vivências que trago aí para a gente dialogar um pouquinho sobre o papel do Conselho Fiscal nas organizações da sociedade civil e também trazendo um pouco do tema que me faz parte, que é a parte da contabilidade. É evidente que a gente vai ter que falar um pouquinho aí, você vai me ajudar nesse campo aí do direito, nesse diálogo, né? Mas é isso que a gente tem aí para as pessoas que estão participando. É uma alegria também saudar todo mundo que está participando aqui. E interessante que essa live também, como ela fica gravada, né, acho que ela cumpre um papel das pessoas acompanharem depois, né? Então a gente acaba divulgando depois também. Muitas vezes eu já assisti depois, né? Então vários Muito assuntos assim que eu não dá tempo de ver, eu vejo depois. Muito bom, meu caro Aguinaldo. E aí, queria cumprimentar aqui o Nailton Casumbai e todo o pessoal que está chegando para assistir a gente. Nailton, que é uma referência também na contabilidade, a gente já conversou muito aqui, eu, Nailton, e a Daniela Marra e outros contadores também, da importância dessa dobradinha, digamos assim, do jurídico com o contábil. Eu acho que é isso que a gente vai fazer um pouquinho. Mas eu queria, Aguinaldo, antes da gente entrar no nosso papo, me permita aqui, porque ela também disse que vai precisar sair, mas a doutora Vanessa Bufa entrou aqui, ela que é uma advogada, ela que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de Pinheiros, São Paulo, e a gente está lançando hoje um texto novo lá no site do OSC Legal Instituto, uma iniciativa muito bacana da Vanessa Rufa, de autoria dela, um encontro do direito com a literatura. Então, olha o nome do texto, que bacana. Entidades sem fins lucrativos e a fiscalização tributária. Lições que aprendemos com a leitura da obra A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector. Então, muito texto que fala de literatura, que fala um pouco dela, né, da biografia da própria Vanessa. Então, Vanessa, um beijo para você. Obrigado pela sua generosidade, por ter topado, né, publicar esse texto com a gente. Então, ela que também, aqui já adiantando, em dezembro a gente vai fazer uma live junto, a última live do ano vai ser com a Vanessa e com a Lúcia, que trabalha com ela, o pessoal lá da OAB Pinheiro, São Paulo, mas adiantando, a gente publicou esse texto, que é esse encontro da literatura com o direito e meio biográfico também. Então, Vanessa, um beijão para você, gratidão, tá certo? Brigadão. E, gente, então vai lá, ó, tá lá no nosso site, www.osclegal.org.br. Vou ler o texto de novo, o nome de novo, que é grande, mas vale a pena. Entidades sem fins lucrativos e a fiscalização tributária. Lições que aprendemos com a leitura da obra A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector. Então é isso, vale a pena, tá muito bacana, recomendo, tá lá no nosso site, amanhã a gente começa aí o processo de divulgação. Mas voltando então, querido Aguinaldo, vamos falar sobre o conselho fiscal. E vamos começar perguntando o óbvio, o que é um conselho fiscal, afinal? O que é um conselho fiscal, né? Acho que às vezes vai um pouco no automático, né, das organizações, quando vai constituir uma organização, alguns que já vão participar das que já estão existindo, mas ele é um órgão que faz parte da estrutura organizacional das organizações, né? Então, assim como você tem a Assembleia Geral como um órgão deliberativo, você tem aí a diretoria executiva, ou outro nome que dê, numa função mais executiva, e você tem aí o conselho fiscal com uma responsabilidade aí de fiscalizar. Vamos resumir nesse sentido, mas esse fiscalizar, ele tem uma função de acompanhar, de controlar, e não só a questão das contas, né? Na verdade, às vezes fica parecendo que o Conselho Fiscal se remete só às questões contábeis. Não. Ele se atém às questões, isso a gente vai falar um pouco ao longo aqui, de todos os aspectos da gestão das organizações, né? Então, por isso que é importante pensar num Conselho Fiscal, que faz parte dessa estrutura. Ele tem que estar previsto, né, no Estatuto Social,
mas um conselho fiscal que faça parte de todos os aspectos da gestão, que possa pensar em todos os aspectos da gestão das organizações aí da sociedade civil. Né? Então, e aí, pode ir seguindo, você vai... Então, tá bom. E aí o pessoal me ouvindo, tranquilo, então vamos embora, né? Então, vamos nessa. E aí se puder também colocar as coisas aí, se eu vou apresentando, e aí qualquer questão que seja relevante, acho que vale a pena bater um papo, Lucas, principalmente na publicação que vocês fizeram também, dos casos, né, aí que relacionado às organizações, que aí acho que esse trabalho bacana também do OSC Legal, tem muitos casos que vão estar associados até essas questões do Conselho Fiscal. Né? Então, uma das questões básicas, que eu acho que é assim, o que é um Conselho Fiscal, mas eu acho que questão básica assim, ele é obrigatório? Né? A gente sempre dialoga nesse campo, toda vez que... Ignaldo, essa é uma pergunta que nas palestras, nas capacitações, sempre aparece quando você vai falar de estatuto. É obrigatório ou não é ter Conselho Fiscal? É isso. Então, a primeira questão, e aí eu acho que assim, não é pela legislação obrigatório. Né? Ele não é obrigatório, eu acho que aí o Código Civil, que aí você me ajuda, Lucas, nesse sentido, o Código Civil coloca que as organizações têm que prever nos estatutos como que vai ser a gestão administrativa e os procedimentos de aprovação de contas, né? Então, isso daí você pode falar, tem a diretoria, tem a assembleia que vai definir as contas, né? Então, ele não de uma maneira geral, ele não é obrigatório. Né? Pensar dessa maneira, você vai constituir uma organização, ele não é obrigatório. Então, essa é a primeira preocupação, principalmente quem está iniciando uma organização com poucas pessoas, né? Sempre tem essa questão aí. Tem algumas questões que eles tornam obrigatório, e aí eu acho que eu falo assim, quando é que torna obrigatório? Então, nessa previsão legal para as organizações, aí a gente tem uma previsão legal que é bem relevante, que é se a organização vai se qualificar como OCIP. E aí está na lei das OCIPs, né? Está bem claro, lá na lei dos OCIPs, fiz um recorte até aqui, que é obrigatório você constituir um conselho fiscal, um órgão equivalente, né, dotado de competência para opinar sobre relatórios de desempenho financeiro e contábil, né, e sobre as operações patrimoniais, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. Então, tanto que esse texto acaba sendo um texto referência para... As pessoas acabam colocando, quando prevê um conselho fiscal nos seus estatutos, acabam até utilizando esse texto que está na lei das OCIP sobre qual é o papel aí do conselho fiscal. Mas, de uma maneira geral, ele acaba não tendo essa obrigatoriedade, mas também em outras legislações vai aparecendo de alguma outra forma. Então, por isso, eu acho que aí a gente tem que discutir num outro patamar, não da obrigatoriedade. Isso que eu queria considerar contigo. Na verdade, o Conselho Fiscal ele já foi obrigatório por lei, ele deixa de ser em algum momento, quando se mexe no Código Civil, e a lei dizia que, bom, tudo bem, você não tem o Código... o Conselho Fiscal, mas você tem que ter algum órgão que dê o parecer, ou que aprove, enfim, que se debruce sobre as contas da entidade, sobre a movimentação financeira da entidade. E aí você podia jogar isso para a própria Assembleia Geral, que ao fim e ao cabo é quem aprova ou desaprova essas contas, né? Isso é o que está no Conselho Fiscal. Aí, eu acho que o que é importante chamar a atenção, esclarecido de que ele não é obrigatório no geral, mas, por exemplo, na lei de OCIPs, ele sim é obrigatório, como você traz, e aqui ali, na legislação tão esparsa, também aparece a citação do Conselho Fiscal, a gente leva essa discussão do obrigatório para o recomendável, né? E o recomendável, da importância.
Aproveito para cumprimentar também a Bianca Monteiro, que está aqui, e ela, no livro que ela, né, é coautora, junto com o Tomás de Aquino, enfim, eles, um livro clássico, né, sobre gestão do terceiro setor, eles também falam, embora não seja obrigatório, é absolutamente recomendável, né, o Conselho Fiscal é o conselho que a gente vem também dando para as organizações, eu acho que é o que a gente vai, eu queria que você, enfim, tratasse um pouco mais detidamente para a gente agora. E só para finalizar, os financiadores internacionais, por exemplo, quando, né, eles gostam muito de instituições que têm um controle interno, né, o Conselho Fiscal ele é um controle interno, então, de todo modo, é muito recomendável até o tema da captação, enfim, mas eu queria que você tratasse um pouco dessa questão aí para a gente, debruçasse um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que talvez, eu queria até colocar, antes até dessa questão da importância, Lucas, eu tenho, assim, acompanhado alguns casos, e aí é casos mesmo, assim, numa questão de aparecer o Conselho Fiscal, não está na legislação, mas aparece como uma exigência, né? E dois casos bastante interessantes nesse sentido. Primeiro, aí talvez a gente fazer uma reflexão para a gente que está aí na questão do marco regulatório, e assim, em alguns lugares, e até aparece um pouco aqui no estado de São Paulo, nas parcerias públicas, né, aí tem um caso concreto em que na prestação de contas se exige o parecer do Conselho Fiscal nas contas, né? Então, a parceria, inclusive constando no manual de parceria, dizendo que a organização, além da prestação de contas, apresente as demonstrações contábeis com o parecer do Conselho Fiscal. E aí, assim, uma parceria e com uma exigência, né, dessa parceria na prestação de contas, né? Então, logo, se ela exige o parecer, logo, imagina-se que você tenha que ter, para fazer essa parceria, um Conselho Fiscal, né? E isso previsto em parcerias que aí entre as organizações e poder público municipal. Até tem Aguinaldo, me permita só um parêntese aí, em alguns decretos, né, regulamentos do marco regulatório, aqui e ali, você vê também essa exigência. Veja, se o Conselho Fiscal não é obrigatório, né, no geral, e a lei, né, do marco regulatório exige, me parece que há aí uma incongruência na legislação, ou precisa ser ajustado isso melhor, ou há um entendimento equivocado de quem regulamentou de que ele seria obrigatório, né? E não é, pelo marco regulatório não é, ele não aparece dessa forma. Mas aí que tem uma coisa curiosa que eu queria, assim, até a título de provocação mesmo, né? Do ponto de vista, ótimo, de ponto de vista do poder público, né? Então, óbvio que, assentando quanto poder público, até eu, assim, buscando uma inspiração, fazer, poxa, mas aonde que vai estar amparado, de certa forma, isso? Se a gente for para a Lei 13019, aí tem uma coisa que é importante, coisas que nós batalhamos, né, para colocar, e eu gosto muito de uma parte da lei que fala das diretrizes, né? Então, lá está no artigo 6 das diretrizes das parcerias. E uma das diretrizes é a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidas, né? Então, se eu olhar por este lado, até o poder público fala assim, poxa, eu quero também aí um parecer até do Conselho Fiscal, dizendo que olhou isso, que a própria organização, ela tem isso, e ela tem um esforço, aí, nesse sentido, a partir desse parecer do Conselho Fiscal. Então, eu estou colocando isso até para tratar dessa questão da importância do Conselho Fiscal. Então, essa exigência, eu vejo do poder público, e eu falo assim, poxa, mas tem até, se eu olhar para as diretrizes, é importante ter esse parecer do Conselho Fiscal. E aí, nesse sentido, Lucas, eu vejo que o poder público, se
eu for lá ainda na 3019 e falar assim, olha, um dos requisitos para fazer parceria é que as organizações tenham capacidade técnica e operacional. Então, se eu ver que ela tem órgãos que também demonstram uma certa fragilidade, ela pode ser até um critério de seleção aí também. Ó, essa tem maior capacidade técnica operacional, porque ela tem um coletivo, inclusive, de um controle interno capaz de adotar essas práticas de gestão administrativa. Então, estou explorando até um pouco por esse lado até do poder público de pensar na lei. Mas, recentemente, um outro caso, que é bastante emblemático, você colocou aí das organizações financiadoras internacionais, a cooperação internacional, gosta disso, mas uma organização parceira nossa e cliente nossa do escritório, ela, o bom que ela tinha, para fazer uma parceria com uma organização privada, né, um instituto empresarial. O Instituto Empresarial está lá até no site dela, eu não acreditei assim no primeiro momento, eu fui lá no site. E, além das demonstrações contábeis, esse Instituto Empresarial exige o parecer do Conselho Fiscal, né, para fazer uma parceria. Então, é uma das documentos prévios que a organização deve apresentar. Então, porque ela já coloca nessa questão de uma importância de você ter uma gestão aí compartilhada, acompanhada nesse sentido, né? Então, olha só que torna-se tem uma questão, vou usar uma palavra, não é obrigado, mas ela começa a ser exigida, tem uma exigência, né? Talvez os parceiros externos começam a exigir que tenha esse conselho fiscal. Esse conselho fiscal é importante, reconhece como um elemento importante aí das parcerias, né? Então, começa a ter uma exigência da sociedade, seja pública ou seja privada também, né? Então, dentro desses elementos de exigência de governança, né? E aí começa a ter também, sendo como um dos elementos de avaliação, então, para as organizações que estão pensando nos seus sistemas de integridade, nos compliance. Ter conselho fiscal é um elemento importante na avaliação. Se não tem, ao final, compliance, né, dessa análise da integridade é sugerido que tenha. Então, essa discussão, né, da obrigatoriedade ou não, ela tem que avançar e falar assim, olha, você pode nascer sem, mas o teu caminho vai indicar, como um fortalecimento institucional, a importância aí a importância do Conselho Fiscal e dessa exigência como um elemento de transparência. Aguinaldo, que ótimo, muito boa abordagem. Eu vou trazer a perspectiva que a Bianca trouxe aqui rapidinho, mas antes de entrar aí, eu queria cumprimentar a doutora Paula Storto, advogada, falei dela aqui, citei, né, da primeira palestra que eu fui em São Paulo, que você estava junto com ela, inclusive, ela está aqui nos assistindo. Doutora Paula, um abraço para você, está aqui parabenizando também. Um abraço. Ela é uma queridona também. E ela, inclusive, já participou aqui com a gente de uma das lives. Aproveitar também e cumprimentar a Karine Rocha, a presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor aqui da OAB Bahia, a quem, né, minha presidenta, né, estamos juntos aí na comissão. Serginho Silva, o Douglas Lima, a Paula, já falei. Então, todos o pessoal. E pedir todo mundo, já que eu parei, dê um like aí, dê aquele coraçãozinho aí do lado, ajude ao algoritmo trabalhar pra gente, em vez da gente trabalhar pro algoritmo, que o algoritmo trabalhe pra nós, tá bom? Dê seu like aí pra gente poder atingir outras pessoas que não estejam vendo e que de repente possam ver, faz aí o bichinho gostar da gente, tá bem? Então é isso. Então voltando, a Bianca traz uma questão, né, e a gente sempre tem conversado muito sobre isso, ou seja, você precisa ter um órgão de controle interno. Tá? Esse órgão, a rigor, ele é o Conselho Fiscal. Mas é possível que você faça uma estrutura de uma organização que exerça esse controle interno sem necessariamente ter um Conselho Fiscal fixo. Por quê?
Por vezes, também o Conselho Fiscal é composto por pessoas que só emprestam CPF. Também não adianta só emprestar o CPF e não ter, de fato, uma atuação real e efetiva de controle interno dessa entidade. Então, é importante também, é o modo mais fácil, mais recomendável, mais simples seria o controle fiscal, o Conselho Fiscal, para realizar esse controle interno, mas, na falta dele, você pode estruturar a sua entidade de maneira que outro órgão faça esse controle interno, mas o que não pode deixar de ter é um controle interno, porque aí você realmente opera em desvantagem do ponto de vista do que se concebe como dos valores que se tem com relação a compliance, governança, transparência, enfim, acho que esse é um bom ponto de discussão, né, que a gente pode alongar, mas já tendo o seu ponto de vista aqui, desculpa, e trazendo o ponto de vista da Bianca e de outros autores também. Não, a Bianca, grande parceira aí também, a gente já debateu um pouco esse tema também. Eu acho que tem umas questões aí que são relevantes, que se aponta, não precisa, tá bom, não ser conselho fiscal, mas olha só, aí aproveitando esse gancho, acho que assim, a gente fala, já que ele é pensado estatutariamente, né, então quem pode ser do conselho fiscal são pessoas, os associados, né, das organizações, e também pode ser gente de fora, desde que o estatuto tenha a previsão estatutária, né? Essa é a minha próxima pergunta, né? A gente falou bastante da importância desse Conselho Fiscal e sempre pergunta, mas quem pode compor esse Conselho Fiscal é tão importante que o cara precisa ter algum tipo de formação específica? Quem é que pode compor? Só associado? Você já começou respondendo aí uma parte da questão. Só associado ou gente de fora pode? Pode sim, pode ser só de dentro, só de fora, ou misturado, é isso? Só para a gente deixar bem claro aí pro pessoal. Não, eu defendo assim, eu acho acho não, pode ser, ele é constituído naturalmente pelos seus associados, né, pelos integrantes da associação, e aí vamos chamar de associados para facilitar aí para nós, então, e também pode ser de pessoas de fora, desde que o estatuto permita. Eu acho que essa questão tem que estar claro de que o estatuto tem que prever que sejam pessoas não associadas, né, no caso também. E também com alguma justificativa. Algumas organizações, até pelo porte, talvez até pela complexidade, tem a opção de se pensar em conselho fiscal com pessoas mais profissionais do ponto de vista assim, vou chamar contadores, economistas e advogados para compor o conselho fiscal. Na minha avaliação, eu acho importante, mas eles são assessores. Eu entendo que, pela legitimidade, o conselho fiscal, sendo estatutário, ele traz uma força e traz uma força maior para a organização, né? Eu acho que, assim, essa questão de, ninguém só empresta o CPF, talvez porque ainda a organização não trabalhou uma cultura de controle. Aí nós temos que trabalhar com quem está na organização todos esses elementos. Se eu tenho pessoas para pensar no controle interno, eu também posso trabalhar para que estatutariamente, porque estatutariamente é mais perene, entendeu? E aí que tem uma questão importante. O Conselho Fiscal, ele não é subordinado à diretoria, ele é subordinado à Assembleia, né? Então, isso que dá maior legitimidade. Aí vem o meu ponto de discordância, né? Quando a gente pensa só em pensar num controle interno, eu posso organizar um grupo, por quê? Esse grupo, ele pode, normalmente, se eu vou criar um grupo de controle interno, não subordinado à Assembleia, ele vai acabar sendo subordinado à diretoria, né? E aí, alguns casos, né, aí, até quando você vai redigir aí os estatutos, né, Lucas? Por exemplo, o Conselho Fiscal pode ter o poder, inclusive, de convocar uma Assembleia, né? Até ele tem essa força, essa legitimidade, que é importante, e ele tem de convocar uma Assembleia até para chamar a atenção de pontos quando seja relevantes. E aí até a Assembleia que vai ter o poder de destituir, nesse caso, a diretoria nesse sentido. Então,
eu vejo que essa questão, às vezes, por exemplo, tem umas coisas que é meio a fórmula mágica, né? Fala assim, não tem um número suficiente, porque as pessoas falam assim, três efetivos e 3 suplentes, né? Então tem essa coisa mágica também. Então, é óbvio que assim, o número 3... Tem que ter um presidente do Conselho Fiscal. Daí é o presidente do Conselho Fiscal. Não, necessariamente. Então, o 3, ele o número 3 é um número ideal, importante. Por quê? Para nunca dar empate. Porque o Conselho Fiscal, muitas vezes, ele pode ter relatórios que o ideal é a maioria, né, que aprove ou não aprove, mas, no caso de empate, a maioria vence, né? Sempre 2 contra 1, vão pensar nessa maneira, assim, nesse sentido. O número ímpar sempre acaba sendo ideal. E 3 suplentes, até pela própria importância. Se ao longo de um período... Me permita um parêntese rápido antes de você concluir. E já teve gente que me perguntou, e pode ser um conselho fiscal de 1? Olha só, conselho, né, pressupõe um coletivo, não dá para ter um conselho de 1. Né? Então... Conselho de 1, aí ele vai ser um agente de controle interno. Mas não vai ser um conselho, ele vai ser um agente de controle interno. Então, talvez, até legitimado pela Assembleia, ou ser um associado nesse sentido. Mas até a ideia de ter o suplente é porque, muitas vezes, você coloca para um mandato de um tempo maior, e nem sempre as pessoas, às vezes, você tem um mandato que dura 3, 4 anos, né? Às vezes, já aconteceu, e de algumas organizações que teve que trazer os suplentes nesse sentido. Eu faço, como eu disse para vocês, para mim, para a organização que eu faço parte, a Caritas Brasileira, o Conselho Fiscal é fundamental. Né? Para mim, uma das primeiras experiências de uma organização nacional que eu fui participar, e como conselheiro fiscal, foi um aprendizado gigantesco. E na Assembleia da Caritas Brasileira tem disputa para ser conselheiro fiscal, então tem uma coisa de valorização desse espaço como algo de indicação. São todas pessoas que fazem parte da Caritas também, que não são profissionais, mas são pessoas que trabalham, que entendem da finalidade da organização e se colocam à disposição de estar fazendo esse papel, né, que é fundamental. Então, e tem um respeito muito grande, como já vi em outras organizações também, os pareceres emitidos aí pelo Conselho Fiscal da Caritas Brasileira. E aí, já entrando no outro assunto, o que faz, né, o Conselho Fiscal? Boa, o que faz o Conselho Fiscal? Exatamente. Vamos... Vamos nessa o que faz um Conselho Fiscal, né? Só uma coisa para eu não perder também, eu queria até... Depois eu vou para essa questão que faz o Conselho Fiscal. Vamos lá. Fique à vontade. Não, depois a gente volta para o que faz o Conselho Fiscal. Não, é só para não perder, eu queria fazer até aí uma provocação também, depois, num dos temas, né? A gente fala assim, como a questão da integridade, do compliance, o papel do Conselho Fiscal ele é fundamental, mas eu vejo, por exemplo, que o Conselho Fiscal, ele até indo por um pouco para o que ele faz, então, eu penso até na LGPD, na Lei Geral de Proteção dos Dados. Eu vejo como uma das questões fundamentais, até os comitês que devem ser criados, né, para as organizações, o Conselho Fiscal aí tem um papel importante, né?